Oi, pessoal. Meu nome é Felipe Sali e eu estou aqui com essas moças incríveis que me ajudaram a escrever o livro Mundos Paralelos, o primeiro livro de ficção da Mundo Estranho, e é sobre ele que nós vamos falar hoje na live. Também para anunciar que a festa de lançamento do livro vai acontecer hoje, né, às 7 horas da noite, na Livraria Cultura da Paulista. Todas elas estarão lá, estarão assinando o livro, tirando fotos, abraçando, agradecendo pelo apoio. E esperamos todos vocês lá, ok? Tem um evento no Facebook da Mundo Estranho, é só confirmar a presença que ele te manda uma notificação para te lembrar de aparecer por lá. O Mundos Paralelos é o primeiro livro de ficção da Mundo Estranho e conta só com autores do Wattpad, que é uma espécie de YouTube de textos, de livros, onde qualquer um pode ir lá publicar o seu livro e pode ser lido pelas pessoas, compartilham, comentam, e por causa disso algumas pessoas acabaram se destacando nessa plataforma, como nós 5 estamos aqui. E agora eu vou pedir para elas falarem rapidinho o nome delas e qual é o conto delas no livro, assim, só o título do conto do livro, e depois a gente vai falando sobre a sinopse e tal, ok? Olá, gente, boa tarde, eu sou a Tati Machado. Oi, Tati Machado. É tipo leitores anônimos. Bem, eu assino o conto Liberdade Comprometida e futuramente, daqui a pouquinho, falo mais um pouquinho deles, mas para quem gosta de distopia, acho que a pegada do conto é bem essa. Meu nome é Ime Oliveira. Oi, gente. E o nome do meu conto é Amigo de Lata e fala sobre robôs e amizade. Que fofa. Oi, gente, meu nome é Clara Savelli. Oi! Eu sou autora do conto Perfeito Problema, que é um pouco de romance adolescente com distopia, porque eu não consigo largar o romance adolescente também. Oi, gente, meu nome é Lilian Carmine. E o meu conto se chama Sobrenatural, e é sobre sobrenatural, surpresa, porque todas as minhas histórias têm que ter um pouco de magia e sobrenatural, então não pude deixar de colocar aqui no Mundos Paralelos. Valeu. E eu aqui, vocês vão ver que eu estou mexendo no celular, mas eu não estou no WhatsApp. Eu estou lendo os comentários de vocês ao vivo aqui na live. Então, quem quiser mandar pergunta aqui para os autores de Mundos Paralelos. Alguém segura o livro, fica mostrando o tempo todo? Boa. Aliás, eu também. Além de, né, ter chamado esse pessoal aqui e tal, eu escrevi um dos contos que é o Alegoria da Caverna, que é uma alegoria sobre a alegoria da caverna. E é um livro de ficção científica bem legal. Eu geralmente sou bastante crítico com o meu trabalho, mas eu gostei desse conto, achei ele ficou bem legal, assim. Ok? Ó, por exemplo, já temos aqui o Jefferson Passos perguntando cadê o Marcos Barcelos e a Rô? Eles não puderam vir, o Marcos quase veio pra cá, ele teve uns problemas, e então um beijo pro Marcos, manda beijo, turma. A Rô está em Buenos Aires, que é outra autora do livro. Juliana Parrini não pôde vir. Beijo, Juliana. Cris Salles não pôde vir. Beijo, Cris. Mila Wander não pôde vir. Beijo, Mila. Acabou. É isso aí, gente. Então, e é legal assim. Aliás, a Janaína Rico mandou aqui. Povo lindo. Vocês começaram escrevendo na internet por conta própria. E como foi esse primeiro passo assim, de você publicar e notar que vocês estavam sendo mais lidas do que alguns autores estão publicados em papel, assim, esse tipo de coisa? Pra mim foi muito estranho, porque eu participava de evento e aí os autores falavam pra mim, cara, você não tem livro e tem leitor, eu tenho um livro e não tenho leitor, eu queria trocar com você. Vocês sentiram alguma coisa assim? Eu sempre, assim, eu comecei antes do Wattpad, eu comecei no Orkut, então eu sempre gostei de publicar histórias na internet. E no começo... Você publicava sobre o quê? Só pra não você passar vergonha. Eu publicava fanfics do RBD, gente. Aquela banda, eu sou rebelde, então. E eu comecei assim, com 12 anos, e o Akira tá morrendo de rir. E eu comecei com essas fanfics, e no começo só tinha minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E aí eu continuei apostando, investindo nisso. Chegou uma época que tinha 3.500 leitores lá, lendo e acompanhando. E eu falei, gente, eu não tenho um livro de verdade, mas essas pessoas me leem.
E aí no Wattpad eu acho que foi um pouquinho disso também, né? Não dava para pegar e sentir o livro, mas as pessoas sabiam da minha história, elas liam, comentavam, davam estrelinha, votavam, compartilhavam, e tinha um engajamento muito bacana. Então eu acho que o Wattpad permite isso, ele te aproxima do seu leitor, e quando você está mais perto do seu leitor, ele acaba sendo mais fiel ou mais tiete da gente, eu não sei como que eu posso falar, mas... Não só a obra, a pessoa também. Exatamente, eles acompanham a gente, eles querem saber tudo da nossa vida, tipo, é muito louco, mas eu acho muito legal também. Então, pra mim, foi muito bom. Agora, a pergunta para você, Aimee. Cada autor reagiu de maneira diferente quando eu chamei pro livro. Alguns foram mais contidos, outros reagiram de maneira diferente. Então, você, como foi a reação quando eu te chamei pro livro, mandei um e-mail e tal? Muitas exclamações, surpresa, coração, tipo, um pouco exagerado, talvez, mas acho que era exatamente o que eu estava sentindo, assim, que eu não esperava. E foi muito legal. E eu também escrevi a webnovela de Rebelde. Sim, inclusive... Sim. Não. Não. Mas nada contra. Akira, segura aí. Inclusive, a gente se conheceu antes de escrevermos, porque as duas eram fãs de Rebelde, a gente se conheceu antes disso. Rebelde. Eu também escrevia no Orkut, mas não era fanfic, né? Era de Webnovela. Não, eu quase não... Olha só, eu escrevi uma webnovela de High School Musical. Porém, a maior parte dos livros que eu postava no Orkut, dos contos, eram originais. Inclusive, o único livro que eu tenho publicado, além de Mundos Paralelos, essa belezinha aqui, é Mocassins e All Stars. Eu publiquei integral no Orkut, numa comunidade só dele. Igualzinho, assim, só editei e publiquei. Então já era a Julia e o Arthur, não era o Troy e a Gabriela, não. Eu posso fazer uma defesa? Vocês que falam, fanfic, ficam com vergonha, fanfic é espetacular. Eu apoio todo mundo que escreve, que inclusive temos aí a Anna Todd, que publicou o After, com bilhões de impressões de venda. E ela começou com a fanfic do One Direction. Então, escrevam fanfics, escrevam o que vocês quiserem. Exatamente. Então, fanfic é super legal, gente. Eu quero mandar um beijo pra Ana Carolina, que escreve uma fanfic sobre mim no Wattpad. Eu adoro. Eu super leio. Você vê que a pessoa é famosa quando ela tem fanfic dela já, né? Lilian, a sua história ela é bastante legal, eu adoro a sua história. Eu falei dela no prefácio do livro. Porque ela começou escrevendo no Wattpad e aí ela chamou a atenção de editoras de fora do Brasil. Ela chamou a atenção de uma das maiores editoras do mundo, que é a Random House. E ela publicou fora do Brasil e com sucesso de lá, uma editora brasileira quis chamá-la para cá. Então a versão que nós temos aqui é traduzida do inglês para o português, não é a versão... E ela mora aqui em Perdizes. Como foi isso? Então, eu comecei no Wattpad quando ainda tinham aquelas, né, não tinha mato só, né? Não tinha. Então eram os primórdios, assim, o site estava começando e também, como todas vocês, eu comecei postando sem nenhuma pretensão. E aí era na época que quando você conseguia 1 milhão de reads, ficava vermelhinho. Então eu ficava desesperado porque eu queria que o meu ficasse vermelhinho. E quando finalmente eu consegui, foi uma surpresa. Eu fiquei assim, e aí só foi aumentando os reads, né? Então foi super surpreendente saber que pessoas estavam curtindo a minha história, que estavam gostando. E na época eu não tinha ideia do tamanho que era a Random House, quando eles entraram em contato. E depois eu fui descobrindo que era um caso super... sempre coisas fora da curva, porque a Random House não entra em contato com escritores diretamente. Então eu fui saindo assim fora da curva o tempo todo. E eu não tinha ideia do tamanho da editora, que foi bom, porque senão eu teria travado total e tido um surto. Então eu fui super mais tranquila. E aí eles venderam os direitos para a Leia, que traduziu e publicou aqui no Brasil. Então eu sou a primeira escritora brasileira a fazer o percurso contrário, né, do que se costuma. Mas é uma história curiosa, assim, mas muito orgulho, assim. E tudo começou no Wattpad, que me deu essa possibilidade de conseguir tudo isso, né? Então a comunidade lá é espetacular e principalmente eu terminei minha história por causa das pessoas do Wattpad, que sempre dão muito apoio e sempre com palavras de apoio, de incentivo, de elogio, de tipo para sempre, para cima. Então, se não fossem eles, eu acho que eu não teria nem terminado a história. Então, o Wattpad tem que agradecer bastante. Ah, que fofo. Muito legal. Então, recebemos um comentário aqui da Mike L.
Kelly Vasconcelos. Ela falou assim: quando seus autores favoritos do Wattpad se reúnem em um livro só, Coração, Coração, abriu parênteses, ainda espero o dia que a Clara vai anunciar no grupo do WhatsApp o segundo livro de acampamento de inverno para músicos nem tão talentosos. E o Felipe vai anunciar um segundo livro do Ike Perspectiva. Não vai rolar. E ela ficou mega feliz aqui que teve essa união. Isso foi legal, né? Foi legal ver a reação da comunidade, das pessoas que leem no Wattpad, vendo que vários autores, assim, alguns, tipo... Tem gente que lia todos nós, assim. Acampamento, entendeu? A gente faz um Ike acampamento, assim, e aí segue uma coisa meio... A gente pode fazer um universo expandido. Eu recebi uma mensagem de um leitor que ele falou que ele sacou a conexão entre todos os nossos contos. Mas não tinha, né? Não tem conexão. Ah, é. Então, quem acompanha Mundo Estranho as lives sabe que eu também sou do Wattpad, né? Eu nasci lá, eu cresci lá, eu falo sempre do Wattpad por aí. Born and Race, eu continuei assim. E uma das coisas mais legais, assim, desse livro, que ele é um livro que eu tive que encontrar uma maneira de deixar ele coeso, né? São autores, cada um escreve de uma maneira diferente. O Marcos escreve terror, a Clara escreve já uma ficção mais adolescente, a Tati fala sobre empoderamento, que eu achei maneiro demais. E aí eu tinha que encontrar a maneira do livro ter uma coesão, ele encontrar uma lógica, ele ter uma identidade, mas da mesma forma eu queria que cada autor trouxesse o que ele tem de mais especial, de mais diferente para o seu conto. E aí o meu trabalho no livro foi mais ou menos isso, foi tipo guiar essas pessoas para eles conseguirem agregar o livro da maneira mais legal. E eu achei demais o fato, por exemplo, a Clara escreve ficção adolescente e no livro ela escreveu uma distopia. É um divergente assim que ela criou. E mesmo sabendo que ela não escreve esse tipo de livro, quando você lê, você sabe que ela é Clara. Ela manteve a identidade dela. Como vocês lidaram assim? Tem que criar algo novo e manter a identidade do mesmo jeito? Eu não sei como foi com todo mundo, mas eu surtei muito no começo. Eu não dormia, não comia direito, não, sei lá. Eu fiquei muito nervosa. E aí eu precisei meio que encontrar como unir os temas que eu abordo nos meus livros numa pegada mais ficção científica, uma coisa mais futurística. E distopia, que é um gênero que eu gosto muito. Então, assim, quando eu criei a Camisha, ela veio com a história pronta dela para mim, assim. E eu falei, eu quero abordar isso porque eu consigo ligar todos esses temas que eu quero trazer para a história de um jeito coeso, de um jeito bacana. Mas no começo, gente, eu não conseguia dormir pensando no que eu ia escrever para esse livro. Eu ficava assim, meu Deus, mas isso não é bom, isso não é legal, isso não é... Aí chegou uma hora que eu falei, não, chega, vamos respirar fundo, que vai acontecer. E eu até fiquei surtando com o Felipe, tipo, eu não vou conseguir entregar no prazo. E eu entreguei, gente, eu entreguei muito antes do prazo, inclusive. Então a gente é um pouco autocrítico nesse sentido, mas o processo foi muito bacana. E quando a história veio, inclusive, gente, veio durante a música da Anaí, do Rebelde. Ela cantou, ela tava cantando e a música veio. E aí surgiu a história inteira. Então, viu? É fanfic, ainda tá no sangue. Para mim foi também um desafio, porque eu sempre escrevi no mundo mais ou menos normal, não no mundo estranho. No mundo paralelo. Isso. E eu também sempre escrevi de um ponto de vista meio adulto. E nessa história é uma criança que narra. Então foi um desafio. Levou 3 versões, mas ficou tudo ótimo no final. Ficou fofo. Então, como o Felipe falou, eu escrevo mais romance adolescente, é o gênero que eu mais gosto. E aí eu fiquei tentando pensar uma maneira que eu fosse agradar o público que já me conhece, que vai ler o livro porque quer ver o que eu produzi, e também o público que eu não conheço, que veio delas, ou dos outros autores, ou que veio da própria revista. Então tinha que ser um misto, realmente, entre uma distopia, mas com um pouco de romance adolescente, com os toques de Clara, né? Que alguém lesse e falasse, não, reconheço a escrita dela. Então eu também surtei um pouco, fiquei um período em negação, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E aí eu tive várias ideias e fui mandando pro Felipe, essa, o que você acha dessa e dessa? E aí a gente chegou em uma que era ideal e aí eu escrevi numa tacada, assim. E aí a gente só fez uns ajustes e fiquei bem feliz, acho que consegui unir o que eu queria, né? Mostrar um pouquinho desse mundo distópico, mas sem deixar o romance adolescente de lado, então acho que eu consegui agradar. O meu processo foi... Eu escrevi também várias pequenas sinopses de opções, né? Mandei para o Felipe. E eu estava torcendo muito para uma, que a gente sempre tem uma favorita, né?
E o Felipe não escolheu. E aí depois, quando eu vi o porquê, assim, eu falei, nossa, mas é óbvio, ele é um excelente editor, viu, gente? Realmente, o editor tem que ter essa visão de unidade. Então, o que ele escolheu realmente foi perfeito e é muito melhor para o livro. Então, obrigada, Felipe, se deixasse por minha conta. Eu que agradeço. Para quem está chegando agora, eu sou o Felipe Sali, esses são os outros autores de Mundos Paralelos, o primeiro livro de ficção da Mundo Estranho, só com autores que vieram da internet, só com autores que vieram do Wattpad. É um livro completamente underground, sobre ficção científica e fantasia, e cada um criou um mundo diferente. O escopo era esse, você tinha que botar seu personagem num lugar aparentemente normal que tenha uma maluquice, e ele vai ter que lidar com essa maluquice dele, e aí cada um colocou sua identidade e ficou incrível o livro. Você pode encontrar nas bancas de jornais e nas livrarias, muito mais fácil encontrar nas bancas de jornais, porque a editora abriu, e hoje vai ter a festa de lançamento do livro na Paulista, na Livraria Cultura da Paulista, às 7 horas, todo mundo vai estar lá, vamos assinar livros, bater papo, comer brigadeiro, vai ter brigadeiro. Não vai ter brigadeiro. E eu espero todos vocês por lá, ok? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu não posso responder essa pergunta, porque eu trabalhei num livro inteiro. Mas, tirando o conto de vocês, qual é o conto que vocês mais gostam no livro? Olha, eu gostei muito de todos os contos. Eu acho que tem uma unidade muito interessante. E eu tive 2 preferidos, mas é um só que você quer, né, Felipe? Tá. Tá, não é puxa-saquismo, mas foi do Felipe, foi Alegoria na Caverna. Eu gostei muito porque eu me conectei com os personagens e eu me coloquei no lugar deles e eu consegui criar, assim, na minha cabeça como seria se aquilo tudo estivesse acontecendo comigo, assim. Então eu senti muito a história. Então eu gostei muito e os personagens são muito cativantes. Os bugs na realidade, assim, que a gente vai vendo, eles dão uma pista do que está acontecendo. E enquanto eu não tinha certeza do que era, eu elaborei milhões de teorias, milhões. E eu gosto de história assim porque acho que a gente meio que pratica criatividade e isso para o escritor é muito bom. Então, foi meu preferido. O segundo preferido eu não posso falar, porque é um só. Tá, foi Hebe, do Marcos. O meu preferido foi o da Lilian, porque eu adorei o final e eu achei assim que tem muito a ver com o que se eu tivesse aquele poder, eu totalmente faria o que ela fez. Então, por isso. Ai, meu Deus. Eu não posso falar que foi o da Aimee, porque vai ficar super enviesado, porque ela é muito minha amiga, mas eu amei o conto dela. E até porque eu participei muito do processo de, tipo, amiga, vê essa versão aqui. E essa. Então, óbvio, sempre. Assim como ela também foi beta do meu conto. Mas eu também gostei muito do conto da Lilian, porque dentro de mim existe uma menina muito fangirl. Um dos livros do Wattpad se chama Tiete, que é sobre relacionamento de fã e ídolo. Então, assim... e é o que tem mais toque de adolescente também, né? Assim, mais romancinho adolescente. Então, foi o que eu mais me identifiquei como gênero. Olha, o meu favorito, que foi uma surpresa, assim, que eu gostei do primeiro parágrafo até o final... O título é Amigo da Lata? Amigo de Lata. Uma porque é uma como você falou, uma criança, e é super difícil a gente conseguir não deixar muito infantil e não deixar muito adulto. Então você conseguiu um equilíbrio perfeito. Todos os personagens são cativantes, os amigos, até aquele que aparece só de vez em quando, você fica torcendo para saber mais da história. E a mensagem do conto é linda, né? A mensagem que eu achei mais legal, porque acho que vai... ajudar muitos adolescentes e muitas pessoas aí que estão lendo. Então, acho que a mensagem muito fofa e muito... Nossa, eu terminei assim, sabe, com aquele calorzinho no coração. Assim, tão bonito isso. Então, foi por isso que eu curti mais o seu. O conto da Aimee você não consegue ler e não falar... A Aimee, assim, né? Você olha pra...
Então, e todos nós, como viemos do Wattpad, nós pensamos, quando fomos criar o livro, sobre uma maneira de incentivar novos autores a escreverem no Wattpad, novos autores a criarem, a trabalharem, a trilharem esse caminho. E aí nós criamos o desafio Mundos Paralelos, que está no Wattpad agora. Você pode procurar Mundos Paralelos livro no Wattpad e vai ter o desafio Mundos Paralelos, que é o seguinte: todas as regras que se aplicaram a todos nós para escrevermos nosso conto, vocês podem escrever também o conto de vocês, um mundo normal, com uma esquisitice, desenvolver seu personagem dentro do mesmo número de caracteres que tem em cada conto do livro, e você pode colocar no seu perfil do Wattpad com a hashtag Desafio Mundos Paralelos. E aí uma equipe, um grupo de jurados irão ler, e nós vamos decidir os melhores contos vão para o perfil oficial do livro no Wattpad, e aí vamos ver como vai ter a repercussão, vamos divulgar todo mundo, vai ser bem legal, é um excelente primeiro passo para os autores. O que vocês acharam do desafio? Vocês têm alguma dica para quem for escrever para o desafio Mundos Paralelos? A primeira dica muito importante é: não sejam tão críticos quanto eu fui, porque isso mata qualquer autor. Eu acho que o principal do escritor é você sentar e escrever. Escreve muito. E depois que você tiver escrito, depois que você tiver criado alguma coisa, aí você vai para a parte crítica e não fica se criticando antes de acontecer, sabe? Acho que isso prejudica muito. E o meu processo teria sido menos doloroso se eu não tivesse me criticado tanto logo de cara. Então, o meu conselho é: escrevam muito e deixem a parte crítica para o final. Acho que no começo é importante começar mesmo. Eu não sei como vocês são com limites, mas eu sou muito ruim. E o que eu fiz foi escrever tudo primeiro para depois enquadrar no limite. Não aconselho. Não Porque aí você já está muito apegado à história e não quer cortar algumas partes. Então, acho que é bom prestar atenção nisso e também deixar se divertir com a história. Eu ia falar a mesma coisa do limite, mas com outra perspectiva. A primeira versão do conto que eu escrevi, eu falei, vou escrever já pensando que tinha que ser algo curto, mas não tão focado em ser 30 mil. Eu só não queria que fosse 100 mil caracteres, né? Falei, vai ser compacto. E aí saiu uma versão com 45 mil. Falei, meu Deus, como é que eu vou tirar 15 mil? Mas, assim, a primeira versão de qualquer coisa que você escreve é uma versão muito editável ainda. Tem muita coisa que pode ser cortada, tem muita cena que você deixou aberta lá e depois você esqueceu e não fechou o gancho. Então, você vai enxugando, entendeu? Então, a ideia não fica grilado demais com caracteres. Meu Deus, vou fazer aqui um negócio já pensando, modelado. Porque não é assim que, pelo menos pra mim, não é assim que flui a história. Você não consegue se cercear totalmente, sabe? Então, tem que ser um meio termo entre o que a Amy falou e o que eu tô falando. Tipo, a gente tem que ter noção que são poucos caracteres, mas também não tem que ficar muito grilado e bolado com isso, porque senão corre o risco de você acabar modulando muito essa história e ela não ficar tão legal, não ter a mesma graça, não fluir. A minha dica foi mais ou menos o que aconteceu com o processo de edição com o Felipe. Eu acho que eu tenho muitas ideias, né? Eu tenho muitas. Então, escrevam. Não fiquem com, eu vou fazer só uma e editar e ficar meses e anos em uma. Escreve um monte, termina as histórias, né? Porque muita gente no Wattpad começa e não termina. Largam lá a história assim. Então, termina a história e escrevam várias, porque aí você vai conseguir depois ter uma ideia geral do qual que foi a melhor, qual que tem mais resposta. Então, não fiquem com medo de tentar, né? Tenham várias ideias, então escrevam tudo que passar pela cabeça. Bom, o Can Diogo perguntou se teremos Mundos Paralelos 2 com contos diferentes. Depende de como vai ser as vendas, né? Vamos lançar agora. Se vocês comprarem o livro, pode ter um segundo. Sim. É importante a gente lembrar por que é importante comprar um livro no lançamento, porque eu acho que o lançamento ele diz para a editora se aquele é o termômetro, se aquele investimento foi bom ou não. Então, se vocês querem o Mundos Paralelos 2, comprem esse para garantir que um segundo seja a aposta da Abril. Então, é isso, comprem o livro. A Nicole Sierra gritou, Tia Clara! Coração. Tia Clara. E ela colocou também Sally e um coraçãozinho também. Então. Verdade! Sorry, tia. A Bia Moreira falou assim, ó. Cada um
vai indicar, vai falar o seu livro no Notepad preferido, e vai falar só o nome, assim, tal. Leia, procura esse Notepad. Então é legal que vocês coloquem um que seja inteiro no Notepad, ok? Beleza? O meu... eu aconselho sempre um mais leve que o A. E... de vocês? Não, do nosso. Cada um do seu. Do livro que está na sua conta, mas o livro tem que estar na sua conta, tem que estar inteiro. Ok? Porque o pessoal lê no Notepad mesmo, um só. O mais leve que eu publiquei físico, mas eu deixei ele inteiro no Notepad. Então, quem quiser procurar pode ler lá de graça. Ou comprar. Eu tenho... Bom, não sei... Porque eu sou autora do Lost Boys, mas eu tive que retirar do Wattpad porque a editora pediu, né? Mas eu estou escrevendo agora um que chama Sorte no Azar. Ele já está todo escrito em inglês. Então eu tenho que traduzi-lo, então estou postando os capítulos da medida que eu consigo traduzir e postar. Então ele não está completo ainda, mas ele estará, porque ele está pronto, né? Já tem uma versão completa, então é só o tempo de eu traduzir e postar lá. Eu gosto muito de Acampamento de Inverno para Músicos Nem Tão Talentosos, porque ele foi meu primeiro livro do Wattpad, então tem sempre um apego emocional, assim, né? Que o primeiro livro que eu postei, e aquele medo inicial de, vou postar aqui, mas será que vai aparecer alguém para ler? E aí apareceram mais de 2 milhões de leituras. E aí eu sempre vou ter um amor especial pelo livro, apesar de gostar muito, muito da história de Chet e achar até que a história é mais elaborada. Mas Acampamento tem um apego emocional muito forte e eu acho que ele passa mensagens muito legais também. Então, é meu favorito. O meu mais famoso é Invisível, mas eu também tive que tirar. Tem 3 capítulos lá, para quem quiser ler, mas o que está completo, que eu gosto mais, é O Mundo dá Voltas. Não sei por que eu gosto mais, mas é o que eu gosto mais. Eu ia falar que é O Poder Estrangeiro, porque foi o meu primeiro livro, acho que o primeiro daquele apeguinho, né? Mas também eu tive que retirar quando foi publicado pela editora. Então só tem uma degustação lá, alguns capítulos, que eu não me lembro quantos. Mas tem na livraria, então quem quiser pode comprar, tem em todas as livrarias. E dos que ficaram completos, o segundo também não está mais. Então, acho que é Uma Segunda Chance, que é um romance lésbico e que eu escrevi quando eu tinha 15 anos. Mas que eu tenho muito orgulho dessa história, porque eu só tinha 15 anos e eu falo sobre relacionamentos abusivos e sobre como superá-los. Então, acho que reflete muito quem eu me tornei enquanto escritora. Então, leiam Uma Segunda Chance e me digam o que vocês acharam. É o que você falou isso aos 15 anos de idade, quando ninguém estava falando isso. Naquela época não rolava isso. Gente, nós somos autores do Wattpad. Muito obrigado por assistir a live. Agora eu vou pedir para cada um deixar só uma chamada rápida, muito rápida, para o lançamento que vai ter agora, hoje, à noite, às 7 horas, na Livraria Cultura da Paulista. Todos nós vamos estar lá assinando o livro Mundos Paralelos. Vai ser uma celebração, vai ser lindo, ok? Venham todos! Gente, 7 horas estaremos lá e nós que somos cariocas queremos abraços quentinhos, porque está muito frio aqui, então, por favor, compareçam. A gente vai estar esperando vocês por lá e muito ansiosos para autografar o livro. Inclusive, a gente até comprou caneta nova para autografar o livro, caneta branca para sair bonitinho. Vou ter os marcadores de todos os livros do Wattpad, então se você não tem, é hora de vir buscar comigo e abraçar e ver. Ai, ansiosa. Então venham ver a gente, muito marcador, muito autógrafo e a gente está esperando vocês para dar um abraço. Lembrando que esse vídeo vai entrar no YouTube da Mundo Estranho. Se inscreva no nosso canal, dê like, compartilha, participa aqui desse maravilhoso Mundo Estranho. Obrigado, tchau!